quanto mais tempo ele demora para voltar, mais tempo as pessoas começam a questionar. E a própria palavra de Deus fala isso. Onde está esse Jesus que falou que ia voltar? Onde está esse Jesus que vocês tanto adoram, que vocês tanto exaltam, que falou que ia voltar e não voltou ainda? Mal elas sabem que a cada dia, a cada instante que Jesus se aguarda um pouco mais para voltar, é um instante a mais que Deus está dando para mais pessoas se arrependerem e serem salvos. Mais um instante que Ele está dando para, através da tua vida, através do plano que Ele preparou para a tua vida, atingir pessoas que você ama, que hoje estão indo para o inferno. Jesus vai voltar? Vai. Mas enquanto Ele não voltou, nós vamos continuar pregando o Evangelho. Enquanto Jesus Cristo não volta, ainda há esperança de um pecador se arrepender. Enquanto Jesus Cristo não volta, ainda há esperança de pessoas que estão indo para a beira do precipício encontrarem a salvação, encontrarem a vida em Cristo Jesus. E isso acontece através da tua vida, através da minha vida, através da tua igreja, através do teu trabalho, do teu servir. Deus tem algo para a tua vida hoje. Deus tem algo para a tua vida agora. Não fique esperando algo que vai acontecer no futuro para então começar. Não pense que você fez demais e talvez aquilo que Deus tinha para você já está finalizado. Se você está aqui essa noite, se você faz parte dessa igreja, Deus tem algo para a tua vida hoje. E é isso que eu gostaria de falar um pouquinho com você essa noite. Podemos assentar. Estamos no ano do fortalecimento. E para você continuar firme em Cristo, esse fortalecimento é necessário. Para você continuar firme em Cristo, firme nas promessas, firme em tudo que Ele tem para a sua vida, esse fortalecimento é necessário. Mas diferentemente da tua salvação, o teu fortalecimento é algo que continua. A Bíblia fala que a tua salvação é algo instantâneo. A Bíblia te dá segurança que a partir do momento que você tem fé em Jesus, você vai para o céu. A Bíblia te dá segurança disso. A Bíblia te dá certeza disso. E é instantâneo. Salvação não é um processo, é uma decisão. Só que a partir da salvação, a partir do momento que você decide, a partir do momento que você tem fé em Cristo, o resto é um processo contínuo. O resto é um processo que começa, mas não termina no momento que começa, não termina naquele instante. E fortalecimento é um processo. Fortalecimento não é algo que você começa hoje para terminar hoje, começa hoje para terminar amanhã. E eu gostaria de ver isso junto com você, através da palavra de Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 19. Vamos ler a infalível e poderosa palavra de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19. Eu gostaria que você olhasse junto comigo para esse texto, percebendo que fortalecimento, que afinal é o ano que estamos. Se você está com dúvida, é só você olhar para a parede. Fortalecimento é um processo contínuo, está acontecendo sem parar, ou deve acontecer sem parar. Efésios 2:19 diz assim: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Só para te dar um contexto, ou seja, ele está falando isso para quem já é salvo. Ele já está falando isso, ele está falando essa informação que você vai ler agora junto comigo, versículo 19, 20, 21, 22, ele está mostrando algo para você,
que já é salvo, já passou pela salvação, já entregou sua vida a Cristo, já é nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Não, muito fraco. Muito fraco. Aí eu desanimo. Eu penso que eu estou sozinho aqui em cima. Amém? Boa. Juntos, versículo 20. Somos sua casa, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Quem é a pedra angular? Cristo Jesus. Pedra angular é uma pedra que sem ela a construção não existe. Pedra angular ou pedra fundamental é aquela pedra numa construção que sem ela não existe medida, não existe esquadro, não existe nada. A construção não consegue ser feita sem a pedra angular. E Cristo é a nossa pedra angular. Sem Cristo, sem Jesus, nada disso existe, nada disso faz sentido, nada disso pode existir. Mas ele continua, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele quem? Não, mas fala mais alto. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele quem? Vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. Por meio de quem? Você foi edificado? Está lá, não, bota o texto 22 lá para mim, de novo. Tei. Ai, deu certo. Por meio de Cristo, você foi edificado. Você será edificado. Olha o tempo verbal, isso é extremamente importante. Você ler a Bíblia entendendo o que ela fala. Por meio de Cristo, você está em processo de edificação. Por meio de Cristo, você está em processo de fortalecimento. O teu fortalecimento, a tua edificação, ela não começou um tempo atrás e parou. E nem vai começar daqui um tempo. O teu processo de fortalecimento já começou e não vai parar. Você está sendo edificado em Cristo Jesus. Você não é fortalecido uma vez para nunca mais. O fundamento está lançado. Cristo já veio. Você já tem a tua pedra fundamental. Sobre ela, você pode edificar a tua fé. Mas agora você precisa começar o processo do fortalecimento. E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouco com vocês. Fortalecimento é um processo, e para que ele aconteça, para que ele surta efeitos, ele precisa de algo fundamental. Fortalecimento é movimento. É isso que eu gostaria de falar hoje com você. Fortalecimento é movimento. Se você está no ano de 2024 e você entende que é necessário nos fortalecermos na fé, é necessário nos fortalecermos por meio dele quem? Por meio de Cristo. Você precisa entender essa noite junto comigo que fortalecimento só acontece com movimento. E durante a pregação de hoje eu vou usar uma analogia entre fortalecimento espiritual e fortalecimento físico. E eu não achei que eu seria a melhor pessoa para isso. E quando vocês começaram a chegar na igreja, eu comecei a olhar e falei, meu Deus, eu preciso de um maromba e não encontro. Os irmãos estão tudo assim, meio assado. Mas aí Deus me deu dois marombas aqui na igreja. E eu gostaria de convidar, só para você ver alguém que realmente gosta de academia. Rafael, vem aqui rapidinho, só para você, porque vocês vão ver a diferença do porquê eu não poderia fazer esse exemplo junto com você. Fortalecimento é movimento.
E você vai entender um pouquinho comigo através do fortalecimento físico. Irmãos, ele é maior que eu. Não de altura, mas ele é maior que eu. Rafael, quanto tempo você faz academia? 13 anos, mais ou menos. De manhã, o Alexandre veio aqui, ele faz academia há 20 anos. Não, irmão, mas se solta mais, irmão. Eles precisam ver. Não, vem mais pra luz aqui, ó. Eles precisam ver esse fortalecimento. Faz a pose do Mr. Olímpia, assim. Meu Deus. Você está entendendo por que eu não poderia dar esse exemplo para você? Foi necessário que ele viesse. O Rafael, ele passou por um processo de fortalecimento físico. O Rafael, há 13 anos atrás, ele tomou uma decisão e falou: eu preciso começar a me fortalecer. Ele começou desse jeito? Espero que não. Aqui, irmão, tem academia, tem whey, tem alguma outra coisa. Vocês falaram, não eu. Mas tem dedicação, tem tempo aqui. Mas teve uma vez que ele pisou na academia pela primeira vez. Quem aqui já foi pela primeira vez na academia? Dá um sinal assim. É um dia chato. Porque você vai e você começa a fazer o exercício, um cara do tamanho do Rafael começa a olhar para você e pensar: frango, o que você está fazendo aqui, frango? Volta para o McDonald's, volta para o BK. Ele passou por esse processo, ele não está nesse processo hoje, mas ele passou por esse processo. E a gente precisa entender que não se constrói uma musculatura forte, não se alcança o fortalecimento absoluto, completo, forte, do dia para a noite. Ele está há 13 anos na academia. Ele está há 13 anos nesse propósito, há 13 anos nesse objetivo. Ele não consegue construir isso do dia para a noite. Fortalecimento espiritual, assim como esse fortalecimento físico que você vê. Estão entendendo que eu estou usando um paralelo aqui? Amém? Você ir para a academia não é fortalecer teu espiritual, mas é necessário também. Vá para a academia. Mas só para você entender junto comigo. Para você construir isso, você precisa se dedicar em um processo. E você também precisa entender que você não chegará a resultados como esse, se você não começar. Você não chegará a um resultado se você não decidir sair do lugar. Se no dia que o Rafael decidiu começar a academia, ele falasse: acho que eu vou ficar no sofá hoje. Talvez ele começou a ir na academia depois de um propósito de final de ano, como colocou lá como objetivo, ir na academia. E de repente ele começou a pagar e esqueceu. Igual você já fez também, eu sei. Virou patrocinador de academia. Ele ia chegar assim? Ele ia poder chegar... Faz de novo, irmão, faz de novo, só para mostrar. Ele é casado, tá, gente? A mulher dele está ali. Faz de novo, irmão, só mais uma vez. Ele não chegaria nesse resultado do dia para a noite. Obrigado, querido. Irmão, dá uma salva de palmas por 13 anos de dedicação na academia. O máximo que eu consegui até hoje foram 13 dias. Não se constrói do dia para a noite, mas também nunca vamos construir uma musculatura espiritual efetiva se nós não começarmos. Se você não quebrar com a tua inércia, se você não decidir sair do lugar. Porque fortalecimento é movimento. E movimento na direção certa. Se você olha para as coisas de Deus, se você olha para as coisas espirituais e pensa: eu quero viver isso na minha vida. Quem aqui olha para os planos de Deus e pensa: eu quero viver isso para a minha vida? Diz um aleluia, no mínimo. Se você olha para as coisas de Deus e fala: eu quero viver aquilo, você precisa se fortalecer na direção certa. E Deus já te deu essa direção. Deus já sabe qual direção é essa, e você também sabe. Você só não lembra. Você não está em Efésios 2:19 junto comigo?
Volta um pouquinho para Efésios 2:10. E esse texto, irmãos, ele é tão bonito que eu gostaria que todos lessem ele junto comigo, porque ele é maravilhoso. Então, no 3, você começa junto comigo, porque esse versículo é lindo. 1, 2, 3. Pois... Olha que texto maravilhoso. Quem aqui é nova criatura em Cristo Jesus? Dá um sinal assim. Quem aqui já aceitou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? Você é nova criatura em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que a partir desse momento, você é uma obra-prima de Deus, criado em Cristo Jesus, a fim de realizar, a fim de fazer as boas obras, aquelas coisas que Deus, de antemão, ou seja, antes de tudo, antes que você fizesse, antes que você soubesse, planejou para você. Deus planejou algo para a tua vida antes mesmo que você nascesse. Deus te conhece antes mesmo que você chegasse aqui. Deus tem um plano para a tua vida hoje. Deus tem algo para a tua vida agora. Você não precisa esperar mais um tempo, talvez pensar que os planos de Deus já aconteceram na sua vida. Deus tem algo para a tua vida agora. Hoje, no ano de 2024, Deus tem uma coisa nova para realizar na tua história. Esse texto mostra para mim que quando Deus olha para essa igreja, quando Deus olha para você, Ele não vê alguém inútil, alguém incapaz, alguém que o seu tempo ainda não chegou ou já passou. Por mais que você possa pensar essas coisas, eu sou muito velho, eu já estou na igreja há 30, 40, 50 anos. Meu tempo de ser produtivo na obra já foi. Meu tempo de me mover na obra, de me movimentar na obra já foi. Talvez você esteja me ouvindo e pensando o oposto. Eu sou tão novo. Eu estou na igreja há 30 dias, 40 dias, 50 dias. Eu acho que eu vou ficar parado até eu me achar. Eu acho que Deus não tem um plano para mim. A palavra de Deus diz que Deus, de antemão, planejou algo para a tua vida. Você que é nova criatura em Cristo Jesus, Deus olha para você e Ele vê uma fonte de bênção para essa igreja. Se fortalecimento é movimento, você pode olhar para mim e pensar que talvez ficar parado não seja algo tão ruim. Você pode olhar para mim e talvez pensar que não se mover seja uma opção boa. Talvez você já se fortaleceu tanto durante anos com Deus, que você esteja me ouvindo e falando: eu estou parado para preservar as minhas forças. Eu estou parado, eu estou sem me mover, porque eu quero preservar o fortalecimento que eu adquiri. Mas quando ficamos parados e não realizamos aquilo que Deus preparou para a nossa vida, Deus preparou um plano para a tua vida, mas quando você fica parado e não realiza isso, não se movimenta em direção a isso, o contrário de fortalecimento acontece. Ficar parado é enfraquecimento. E essa é a primeira coisa que eu gostaria que você lembrasse hoje. Ficar parado é enfraquecimento. A Bíblia não apresenta um meio termo. A Bíblia não apresenta você enfraquece se você se movimentar para longe de Deus. Não, o simples fato de você não se mexer faz você enfraquecer a tua fé. Voltando um pouco para a nossa analogia aqui com fortalecimento físico. Hoje de manhã, quando eu estava procurando os marombeiros da IBA para me ajudar no nosso exemplo, encontrei um irmão que é forte. Eu conheço ele, eu fui pedir para ele me ajudar.
E quando eu fui pedir para ele, ele falou assim: ô evangelista, eu posso te ajudar, mas eu estou fraco, porque eu tive um problema de saúde e eu precisei ficar 1 mês sem treinar. Eu estou muito fraco. Quando você fica parado, o teu corpo não mantém a tua força. O teu corpo começa a perder força. Quando você fica parado espiritualmente, você começa a perder as tuas forças espirituais. Não importa quanto tempo você tem se fortalecido, talvez você aguente um tempo maior, mas uma hora a fraqueza chegará. E não sou eu que estou falando isso. Teve alguém na Bíblia com o coração aprovado por Deus. Um homem grande, forte, fisicamente e espiritualmente. Mas ele decidiu parar de se mexer. Gostaria que você acompanhasse ali no telão comigo 2 Samuel 11, versículo 1 e 2. Eu estou falando aqui do grande rei Davi. Quando eu falo de Davi, talvez você lembre das histórias de conquista dele. Talvez quando eu fale de Davi, você se lembre das histórias dele contra Golias, dele nas suas vitórias, ele sendo justo com Saul. Um grande rei, o maior rei que Israel já teve. Mas um dia, Davi escolheu ficar parado. Olha o que diz o versículo 1. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra. Davi era o quê? Não, mas fala um pouco mais forte, eu acabei de falar. Davi é o quê? Rei. Onde que ele tinha que estar? Na guerra, guerreando. Davi enviou Joabe. Mas como assim? Onde Davi tinha que estar? Parece que Davi não estava, né? Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá. Mas, e eu sempre que prego, faço questão de você prestar atenção nesses mas, porém, entretanto, que a Bíblia coloca. Se está aqui é porque é importante. Mas mostra que alguma coisa trocou de posição, que alguma coisa mudou. Mas Davi ficou em Jerusalém. Onde Davi tinha que estar? Onde ele ficou? No palácio, parado. E o próximo versículo mostra que ficou parado mesmo. Certa tarde, Davi se levantou da cama. O cara estava tão parado que ele estava acordando 3 horas da tarde. Depois de seu descanso. E foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou numa mulher muito bonita, que tomava banho. Onde Davi tinha que estar? Na guerra. Se movimentando, agindo. Em movimento. Mas o conforto do palácio, o conforto de ficar parado é muito confortável, irmão. O jeito que você está agora é muito mais confortável do que o jeito que eu estou. O jeito assim, ó, poltrona fofinha. Fofinha. Bem encostado. Seu corpo está falando para você, não se mexe, porque assim está bom. Sabe quando você acha aquela posição ideal para dormir? E tua esposa pede, pega um copo de água para mim. Tudo que teu corpo quer que você fique parado. Mas não era para Davi estar parado. Era para ele estar na guerra. É para ele estar guerreando. É para ele estar em movimento. Mas talvez viraram para Davi e começaram a falar, Davi, você já fez demais. Davi, você já fez o suficiente. Você já está velho, você já está
mais ou menos. Para de guerrear. Para de se mexer. Tem gente para se mexer por você, Davi. E realmente Davi tinha feito um bom trabalho. O exército de Israel estava ganhando a guerra. Mas Davi estava fazendo a coisa errada. E aí você pode pensar, mas Davi é forte, muito forte. Mas não importa a força que você tem. Quando você fica parado, ela começa a ir embora. Quando você decide parar, ficar paralisado, sem movimento, a tua força começa a ir embora. Se o Rafael, que foi o nosso exemplo aqui da noite, ficasse parado por 1 ano, os 13 anos de academia que ele fez, não iriam dar conta de sustentar o seu corpo. Ficar parado é quase letal para o nosso corpo. Ficar parado é quase letal para o nosso corpo físico. Doenças que te deixam de cama. Se você já teve algum tipo de doença um pouco mais agressiva, que te fez ficar na cama por 2 semanas, 3 semanas, você sabe um pouquinho do que eu estou falando. Você volta parecendo que teu músculo não funciona mais. Parecendo que teu corpo não está mais te respondendo direito. Porque ficar parado, por mais que seja confortável, te enfraquece a ponto de você falhar. O grande rei Davi, grande gente, forte, por ter ficado parado, se enfraqueceu a tal ponto de fazer o que não devia. De olhar para onde não devia. De tomar atitudes que não devia. Se ele tivesse ficado na guerra, nada disso teria acontecido. Se Davi tivesse mantido o movimento, se fortalecendo, isso que você leu não teria acontecido. E eu acho muito legal isso da Bíblia. O único que não errou e nunca errará é Jesus. E a Bíblia faz questão de mostrar isso para a gente, registrando, inclusive, os momentos mais difíceis dos homens de Deus. Davi tinha o coração aprovado por Deus, gente. A Bíblia diz isso. Mas ele errou, porque ficou parado por tempo demais. Não existe época boa para parar. Não existe época ideal para você parar. Ficar parado não é manter as tuas forças, é perder. Por mais que você tenha um pouquinho, você talvez está na igreja, você talvez está aqui se fortalecendo com a gente, desde o último batismo, há 3, 4, 5 meses. Você talvez esteja se fortalecendo aqui há anos e mais anos. Não existe época saudável para você parar. Não existe época boa para você simplesmente deixar quieto. Porque quando você toma essa atitude, você começa a perder as forças que você já tem. Deus tem algo para a tua vida hoje. Você não tem motivo para ficar parado. Deus tem algo para a tua vida hoje. Você pode olhar e você pode pensar, mas eu já estou velho, eu já estou há muito tempo. Deus tem algo para a tua vida hoje. Você pode olhar e pensar, mas eu sou muito novo. Deus tem algo para a sua vida hoje. Ficar parado não pode ser uma opção, porque ficar parado te mata. Ficar parado te faz errar, te faz cair, te faz falhar. Mas Deus tem algo para te movimentar essa noite. Deus tem algo para te tirar da inércia essa noite. Eu sei que sair da inércia, sair da falta de movimento pode ser até desconfortável. Mas ela é necessária para que você se fortaleça. Porque fortalecimento é movimento. Não tem como você virar para mim e falar que quer se fortalecer e não quer se mexer. Não tem como você virar para mim e falar que você quer ser forte em Deus, ter uma fé forte, mas não quer se mexer. Gosta de ser o cristão, o crente, que vem de domingo para a igreja, aquece bonitinho a cadeira, fica bem aquecida e você levanta e vai embora.
e parece que mais nada acontece na sua vida. Você gosta de ser aquele que, quando o pastor começa a falar, você já pensa, me esquece, me esquece, me esquece. Eu quero ficar parado, pastor. Quando o pastor Luiz, o pastor Vanderlei vem aqui e fala, irmãos, vamos fazer um mutirão no nosso acampamento, vamos fortalecer o nosso acampamento, você pensa, me esquece, pastor, me erra, mira no outro que está do meu lado. Olha o Rafael ali, tão forte, olha o Maico ali, tão mais forte que eu, me erra, pastor, esquece de mim. Mas quanto mais você fica parado, menos força você tem. Seja qual área for, seja há quanto tempo for, Deus tem algo novo para a tua vida hoje. Deus tem algo novo para a tua história hoje. Deus tem um novo movimento para você começar essa noite. Não fique parado, porque ficar parado é enfraquecimento. E esse movimento, ele acontece, ele precisa acontecer da maneira certa. Você pode estar aqui essa noite pensando que você quer se fortalecer na sua área profissional, na sua área familiar, na sua área intelectual. E realmente, se você começar a caminhar em direção a isso, é isso que você vai ter. Mas fortalecimento espiritual é movimento na direção de Deus. Fortalecimento espiritual, o ano do fortalecimento. Fortalecimento em quem? Em Cristo. Fortalecimento em Cristo é movimento na direção que Cristo aponta, que Deus aponta. Volta lá para Efésios capítulo 2, versículo 22, junto comigo. Eu gostaria que você lesse mais uma vez ele em voz alta, junto comigo no 3. 1, 2, 3. Por meio dele. Quem é ele? Cristo. Por meio de Cristo, vocês são fortalecidos na fé. Por meio de Cristo, vocês estão sendo fortalecidos, edificados. Então, o único movimento que te fortalece na fé é movimento na direção dele. É buscar aquilo que ele aponta, é ir para onde ele fala. Acompanha comigo no telão, 2 Coríntios 1, 21. É Deus quem nos capacita. Quem? O que ele faz? E a vocês, a permanecerem firmes em Cristo. Fortalecimento acontece porque você se movimenta em direção a Deus. Fortalecimento espiritual acontece porque você está se movimentando da maneira correta. Se você vai para a academia, e eu comecei a ir para a academia esse ano, está dando mais ou menos certo. E quando você vai para a academia em certos horários, você vê movimentos estranhos. Porque a pessoa deveria estar fazendo um movimento de um jeito, e ela inventa um novo jeito que nem o personal trainer sabia. Ela está se fortalecendo? Ela está se lesionando. Se você não se movimentar da maneira correta, se você não se movimentar na direção correta, o fortalecimento espiritual não acontece. Você pode fortalecer outra coisa, mas o teu espiritual vai continuar fraco. Enquanto você continuar insistindo em fortalecer outras coisas, em fortalecer outros pontos, em fortalecer outros músculos, o teu espiritual vai continuar da mesma forma, fraco. Fortalecimento de verdade acontece na direção
correta. E a Bíblia fala que a direção correta para o fortalecimento espiritual, para o ano do fortalecimento, é na direção do Senhor Jesus. Fala assim junto comigo: Deus tem algo para a minha vida hoje. Vira para alguém que está do teu lado e fala: Deus tem algo para a tua vida hoje. E sabe como você descobre esse algo? Caminhando em direção a Deus. Oh, Deus deve ter algo incrível na minha vida, então eu vou caminhar em direção ao meu emprego. Oh, Deus tem algo incrível para a minha vida, então eu vou caminhar em direção aos meus relacionamentos. Deus tem algo para a tua vida, mas para você descobrir isso e desfrutar disso, você precisa começar a caminhar em direção a Ele. Um movimento que te fortalece, ele é na direção de Deus e te alinha com Deus. Um movimento na direção de Deus, você começar a caminhar na direção correta, é um movimento que primeiro te tira da inércia, tira do enfraquecimento, porque ficar parado é enfraquecimento. E então te alinha com Deus, te alinha com o plano de Deus, esse plano que nós lemos juntos, que Ele de antemão, antes mesmo que você soubesse, planejou para a tua vida. Movimento na direção de Deus, te alinha com esse plano que Ele tem para você. Esse movimento em direção a Deus te coloca nos trilhos certos para viver as promessas de Deus sobre a tua vida. E o mais legal de tudo isso é que Deus te conhece. E quando eu falo isso, você fala amém, glória a Deus. Mas e daí? Deus conhece a tua força. Deus conhece o quão forte você é. Em qual estágio do fortalecimento você está. Se eu tentar carregar o mesmo peso, na mesma medida que o Rafael, irmão, acho que eu não consigo nem levantar. Se eu fizer um agachamento ou um levantamento com o mesmo peso que o Rafael faz na academia, irmão, o bíceps dele dá minha coxa. Eu vou conseguir? Não. E Deus sabe disso. Deus tem um plano para você que Ele sabe que você pode cumprir. Deus não vai te dar uma missão impossível. Deus não te dá um objetivo inalcançável. Deus te dá algo que você pode cumprir. O objetivo de Deus para a tua vida, a missão de Deus para a tua vida, é algo possível para você. Vamos começar pelo básico? Pelo básico do básico. Na verdade, vamos começar um passo antes do básico. Vir aos cultos. Isso não é nem básico, gente. Isso é primordial, fundamental. Agora, quer um passo? Primeiro passo. Academia da fé. Oh, eu quero ser fortalecido. Eu estou no ano do fortalecimento. Em quem? Em Cristo, que eu não conheço direito. Em Cristo, que eu conheço mais ou menos. Academia da fé, gente. Uma coisa que essa igreja tem é oportunidade para você participar da Academia da fé. Isso você não pode falar para mim que não tem. 1 hora antes de todos os nossos cultos. E todo sábado, às 19 horas. Mas eu já sei demais. Acho que já estudei muito da Bíblia. Não vou participar da Academia da Fé. Davi. Cuidado com esse conforto do palácio, hein, Davi? Daqui a pouco você vai ver coisa que você não devia. Não, eu acho que não é para mim. Irmão, Bíblia é para todo mundo que está aqui. E para todo mundo que está lá fora. E para todo mundo que existe. Bíblia é a palavra de Deus. Estudar a Bíblia é tudo de bom. Quem aqui já é aluno da Academia da Fé? Dá um sinal assim com a sua mão. Você que já é aluno da Academia da Fé. Glória a Deus. Tivemos uma resposta maravilhosa para a Academia da Fé. Esses últimos meses. Foi maravilhoso, gente. Foi maravilhoso. As classes estão cada vez mais cheias e temos que abrir cada vez mais classes. Mas falta você, crente. Falta você perceber que fortalecimento é para você também.
Fortalecimento também é para a tua vida. Fortalecimento é para você viver também. Não é, Deus não quer te ver fraco espiritualmente. Deus não quer te ver sem forças espirituais. Deus quer ter uma igreja forte para viver o plano que Ele traçou para tu e para a minha vida. Mas você precisa participar, irmão. Você precisa se movimentar na direção certa. Você precisa sair do lugar. É difícil, muito. É confortável, nem tanto. Primeiro dia de academia, tudo dói. Segundo dia, dói mais. Mas quando você vê, algo começa a acontecer no teu organismo desde o primeiro momento que você começa a fazer exercício. Vamos para um passo acima. Além da academia da fé, irmãos, existe uma oportunidade de fortalecimento nessa igreja. Maravilhoso. Que foi lançado dia 1º de outubro de 2023, que se chama Casa do Oleiro. E às vezes você olha para mim e você pensa, evangelista, eu sou muito novo. Não tem nem como eu pagar, não tem nem mesada. Sou adolescente, sou jovem, não tenho nem emprego. Eu recebo seguro pai, seguro mãe. É o máximo que eu recebo. Deus te deu habilidades, Deus te deu força, Deus te deu talentos, Deus te deu a tua influência para que você possa trabalhar na casa do oleiro de alguma forma. Não, evangelista, eu já sou muito mais velho. Eu já não tenho tanta força. Primeiro que isso não cola, irmão. Porque eu vi um pessoal trabalhando na casa do oleiro que fez meu queixo cair. Eu vi um pessoal trabalhando lá com vigor, com força e já de avançada idade. Mas talvez você olhe e fale, ô evangelista, não consigo ir nos mutirões, não consigo participar. Deus te deu um plano que é possível de você cumprir. Basta você começar a andar em direção a Ele. Mas sair do lugar dói. Sair do lugar incomoda. Mas é necessário para você não ficar fraco. É necessário para você não cair. É necessário para você ter forças para viver o plano de Deus. E sabe por que esse movimento é tão necessário? Porque movimento na direção certa gera resultado. Essa é a terceira coisa que eu gostaria que você lembrasse. Movimento gera resultado. E para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 35. A partir do primeiro momento que você começa a se mexer, quando você começa a se fortalecer de verdade, você já começa a desfrutar dos resultados do fortalecimento. Você não chega fortão igual o Rafael aqui. Não. Mas não importa em qual saúde você esteja. Tua saúde espiritual, teu condicionamento espiritual pode estar pequenininho. Ou já pode estar melhor. Quando você começa a se movimentar, quando você começa a se fortalecer, você já consegue observar os resultados imediatos. E olha o que a palavra de Deus diz. Portanto, não abram mão da sua firme confiança. Lembrem-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar. Vocês precisam continuar fortes. Vocês precisam se fortalecer, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, depois de terem começado a caminhar na direção certa, recebam tudo o que Ele lhes prometeu. Quando você começa a caminhar em direção a Deus, quando você começa a dar um passo depois do outro, na direção certa, instantaneamente, você pode começar a desfrutar das promessas de Deus sobre a tua vida.
Repita de novo: Deus tem algo para a minha vida hoje. E se você começar a viver isso, você começará a viver as promessas que Deus lançou sobre a tua vida. Se você começar a viver isso, você começará a viver as promessas que Deus já fez para você. Basta você começar a andar. Basta você começar a caminhar. O movimento gera resultado, não a vontade. Irmão, eu posso pagar a mensalidade da academia, comprar whey protein, comprar suplemento, comprar creatina, comprar até uns negócios que é meio legal. E não fazer nada, ficar olhando para a minha prateleira de casa. Ficar olhando e pensando: olha, pelo dinheiro que eu gastei nesse whey protein, eu vou ficar muito forte. Vai funcionar? O que gera resultado não é a força de vontade, é o resultado dela, é o movimento que você faz. O que gera resultado é um passo depois do outro na direção do plano de Deus para a tua vida. Não basta você ter uma Bíblia na tua casa, na tua prateleira. Não basta você ter a revista da Academia da Fé também em cima da Bíblia para completar o kit. Não adianta você simplesmente estar aqui e não se movimentar. Não adianta você ter tudo para se mexer e não se mexer. O movimento gera o resultado. É impossível você se movimentar e não ver resultados de fortalecimento. Irmãos, isso é voltando para a nossa analogia entre fortalecimento físico e espiritual. Por mais que você nunca tenha entrado numa academia, se você for hoje e fizer exercício direito, na direção certa, na intensidade correta, teu corpo já tem benefícios imediatos. Não é verdade, Alessandro? É médica. Não sou eu que estou inventando, não. Seu corpo começa a ter benefícios imediatos, porque movimento gera fortalecimento desde o momento zero. Desde o momento que você tira o corpo do lugar. Eu não sei como está o teu fortalecimento espiritual, mas a partir do momento que você decide se movimentar em direção a Deus, as coisas vão começar a mudar. Você pode pensar: por que eu não tenho força? Por que tudo parece tão difícil? Por que eu tenho tanta dúvida? Por que eu tenho tanto questionamento? Por que eu não consigo enfrentar uma tentação? Por que eu não consigo sustentar a minha negação do pecado por um dia? Por que eu não tenho força nem para orar? Você precisa se fortalecer. A Bíblia diz que quando você se fortalece, quem nos capacita, quem nos dá força para lutarmos contra a tentação, contra a maldade, para fortalecermos o nosso relacionamento com Deus, é Cristo. Você precisa se fortalecer em Cristo. Você precisa se fortalecer por meio de Cristo e ter uma fé inabalável. Isso vem através do movimento. Fortalecimento é movimento. Em 2024 você vai ouvir muito sobre fortalecimento. Tudo que essa igreja quer, tudo que esse ministério quer, é que você se fortaleça em Cristo. Continue sendo edificado em Cristo, por meio de Cristo. E você não consegue virar para mim e falar que você já fez demais. A pessoa que mais faz nessa igreja que eu vejo, eu acho que ninguém faz mais que ela,
que mais se movimenta, que mais se doa, que mais se esforça, é o pastor Rafael. Ele luta batalhas que você nem imagina. E eu nunca, em 24 anos, ouvi o pastor Rafael falar: eu acho que já fiz demais. Eu acho que o plano de Deus para mim se encerrou. Eu acho que já deu. Eu acho que chega. Vou deixar para os evangelistas agora, porque o plano de Deus para a minha vida acabou. Nunca ouvi ele falar isso. Ao contrário, ele fala: Deus tem algo para a minha vida hoje. Deus tem algo para a Igreja Batista das Amoreiras hoje. Deus tem um plano para a tua vida hoje. Deus tem uma promessa para a tua vida hoje. Mas você vai viver essa promessa quando você começar o fortalecimento. Quando você começar a se mexer. Aí sim você verá o resultado. Eu gostaria que você saísse daqui posicionado. E para isso eu gostaria que você se levantasse junto comigo. Fortalecimento é movimento. E como está a sua fé? Como está essa força? Será que isso que eu falei cabe a você? Eu não consigo, uma tentação eu não consigo aguentar. Será que quando lembrarem de você, quando você lembrar da tua vida, você vai substituir o teu nome pelo de Davi? Enquanto a Igreja Batista Amoreiras estava batalhando pelo acampamento Casa do Oleiro, enquanto os irmãos e irmãs da Igreja Batista das Amoreiras se fortaleciam em Deus, você estava dormindo até tarde, parado. Você estava sem se movimentar. Deus tem algo para a sua vida hoje. E se você crê nisso, você precisa começar a se movimentar. Se tem algo que você vai lembrar dessa pregação, que eu gostaria que você lembrasse dessa pregação, é isso: Deus tem algo para a tua vida a partir de agora, desde já. Não precisa esperar. E eu gostaria que você olhasse para o teu coração e olhasse para a tua força espiritual, não para a tua força física. Força física também é importante, mas a força espiritual que te mantém de pé de verdade. Para isso eu gostaria que você fechasse os seus olhos junto comigo e curvasse a tua cabeça, para que você olhe para o teu coração, para que você olhe para a tua realidade espiritual, não para a tua força física, não para a tua condição financeira, não para a tua capacidade intelectual, não, para a tua força espiritual, para o teu fortalecimento espiritual. Deus tem algo, Deus tem uma promessa para a tua vida, planos que Ele pensou para você antes mesmo que você viesse à existência. Mas você precisa começar a se mexer em direção a eles. Se tem uma coisa que essa igreja faz, é te dar a oportunidade de se movimentar. Se tem uma coisa que essa igreja aposta, com certeza bíblica, é que a partir do momento que você começar a se movimentar, você vai começar a se fortalecer. Mas às vezes, parece que sair do lugar dói, cara. Parece que se mexer, se movimentar é desconfortável. De começo é mesmo. Talvez você esteja há tanto tempo parado, há tanto tempo nessa rotina sem movimento, de enfraquecimento, que você está até sem força de começar a andar, que você está até sem força de começar a se mexer. Você está sem força quando você ouve os pastores, evangelistas dessa igreja dando oportunidades de movimento. Parece que nem força para isso você tem. Você pensa, não é comigo, eu estou parado há tanto tempo, eu estou quase mesclado com o ambiente.
Eu estou aqui há tanto tempo, eu estou nessa situação há tanto tempo que parece que eu estou mesclado no lugar. Eu não quero me mexer. Enquanto a Igreja Batista das Amoreiras vencia lutas, lutava contra exércitos, expandia o reino de Deus, você estava parado. Deus não quer que você fique assim. Deus não quer que você fique parado. Deus não quer que você atrofie os teus músculos espirituais, a tua saúde espiritual. Não é nem cedo, nem tarde demais para você começar a se mexer. Mas eu gostaria, como o mensageiro da palavra de Deus essa noite para a tua vida, de te dar um empurrão. Deus tem planos e projetos para você, mas você precisa começar a se mexer em direção a eles. E talvez você precise desse empurrão, essa mão nas costas, que fala: começa a andar junto comigo. Começa, destrava os joelhos, destrava os pés, destrava os músculos e começa a caminhar na direção correta. Deus não quer te ver parado. Deus não quer que você veja o resto acontecendo e você não faça nada. Deus não quer que você só venha aos cultos de domingo e pense que está tudo bem. Deus quer ter filhos e filhas fortes. Ele quer olhar para essa igreja e ver uma igreja forte, na qual Ele pode confiar planos cada vez maiores, promessas cada vez maiores, coisas cada vez melhores. Para de ficar parado. Para de ficar sem se movimentar. E com os olhos fechados, como você está? Eu gostaria de fazer uma pergunta muito importante. Você que ouviu tudo isso e está cansado dessa vida parada, tem sentido esse enfraquecimento, não consegue nem orar a Deus mais, não tem força nem para fazer uma oração, não tem força para ler a palavra, não tem força para deixar velhos hábitos para trás. Deus tem planos maiores para você. Deus tem algo maior para a tua vida, melhor para a tua vida. E eu estou aqui essa noite para colocar a mão nas costas e falar: vamos começar a andar. Você que precisa desse empurrãozinho de fé, na fé, não vou empurrar ninguém, mas pela fé, eu estou aqui junto com todo o ministério, com toda essa igreja, para começar a andar junto com você. Você que está cansado de ser fraco na fé, enfraquecido, você que está cansado de viver essa vida parada e quer começar a viver as coisas melhores e maiores que Deus planejou. Eu gostaria que daí onde você está, você desse um sinal com a sua mão, falando: eu estou cansado dessa vida, eu estou cansado dessa realidade, eu não quero mais ficar parado, eu não quero mais ter essa vida de ficar parado. Dê um sinal e fique com a sua mão levantada, fique com a sua mão levantada. Deus tem um plano para a tua vida, Deus tem um plano para a tua história, mas você precisa se movimentar, você precisa tomar a decisão de sair do lugar. Chega de ficar parado, chega de ficar enfraquecido. Deus quer te fortalecer essa noite. Você que levantou a sua mão, eu quero orar pela tua vida, simbolizando esse empurrão nas costas, essa ajuda espiritual para o teu fortalecimento. Você que levantou a tua mão, por favor, sai do teu lugar e vem aqui junto comigo. Faz o teu passo espiritual ser um passo físico também. Sai do teu lugar e vem aqui. Sai do teu lugar e vem aqui, porque hoje você não sairá daqui enfraquecido. Você começará a se fortalecer nele. Nele você começará a se fortalecer em Cristo. Chega de ficar parado. Chega de sentir que você tem um músculo que não funciona, uma fé que não funciona porque você não pratica. Está na hora de você se mexer.
Está na hora de você tomar uma posição de verdade. Isso, pode vir na frente. Faça do seu passo espiritual visível ao físico. Mostre para o teu espiritual, até fisicamente: eu cansei de ficar parado. Eu cansei de ficar enfraquecido. Antes de orar, você precisa entender uma coisa. Essa igreja dá oportunidades para você. Desde o simples, que é a Academia da Fé. A Academia da Fé, gente, é estudo bíblico, é comunhão. Não é essa sala de aula chata. Não. É legal. Estudar Jesus, conhecer mais de Deus, além de ser legal, você faz isso num grupo maravilhoso, que são as nossas salas. Temos professores maravilhosos, que vão amar te receber. Mas você precisa ir, né, crente? Você precisa ir. Você precisa tomar um passo. Irmãos, procure o teu pastor, um evangelista. Busque um ministério para você. Busque um ministério. Não fica parado. As coisas nessa igreja funcionam pelos ministérios. Essas pessoas que você vê tocando, cantando, dançando, os obreiros, os fotógrafos, o pessoal da mídia, os seguranças, é tudo por amor. Deus não quer que você fique parado. Deus não quer que você fique faltando culto por nada. Deus quer te ver fortalecido. Deus quer te ver vivendo as promessas que Ele lançou sobre você. Mas você precisa tomar essa decisão. Você precisa tomar a decisão de começar. De começar. Dar o primeiro passo. O Rafael não chegou nessa musculatura atual dele sem dar o primeiro passo na academia. Sem dar o primeiro passo na fé. Você não chegará a ter uma fé forte se você não começar. E nós estamos aqui para isso. Eu gostaria de orar.